Como eu falei na aula passada, nós temos diversos tipos de seletores. Nós vamos começar entendendo os principais e, com o passar dos capítulos, nós vamos avançando de acordo com o que você for evoluindo. Quando a gente fala em seletor, eu tenho basicamente três tipos, tá? Ou eu vou trabalhar com tag, ou eu vou trabalhar com classe, ou eu vou trabalhar com ID. Como é que funciona um e outro? Bom, quando eu trabalho com tag, eu sempre vou digitar o nome da tag e depois eu vou trabalhar o CSS. Pode ser para o body, pode ser para um H1, pode ser para um P, que é um parágrafo, pode ser para um MG, que é para imagem, ou seja, sempre uma tag HTML. Bacana. Quando a gente fala em classe, classe sempre é precedida de um ponto mais o nome da classe. Por exemplo, formatação, nada de acentos nem caracteres especiais, formatação texto. E aqui vem as minhas propriedades e os seus respectivos valores. Ok. Quando eu falo em ID, a diferença é que ao invés de ponto, eu uso o jogo da velha. Formatação, texto. Ok. Aí olha só que bacana. Qual seria a diferença? Ou acho que todas as pessoas que começam a aprender CSS, o que fica mais claro e mais fácil de entender são as tags. Por quê? Porque a gente sabe que são tags HTML. O body, por exemplo, o H2, a imagem. Então fica claro que aquela formatação é para uma tag HTML. Ok. Mas uma coisa que não é muito claro para todo mundo é qual a diferença de um ID e de uma classe. Bom, vamos analisar um site como um todo, tá? Eu tenho lá, vamos analisar um site simples, que eu tenho o cabeçalho, o corpo e o rodapé. O cabeçalho e o rodapé são itens que dificilmente vão sofrer alterações. Se você tem um site com 10 páginas, o cabeçalho não vai mudar nas 10 páginas. O rodapé não vai mudar nas 10 páginas, mas o corpo vai. Então, quando você vai criar uma formatação que é para um lugar só e que aquilo ali não vai mudar, o mais indicado é que você use um ID. Ou seja, é uma identidade única. É uma formatação que vai ser aplicada só para aquele local. Por isso que você vê tanto rodapé, tanto menu sendo formatado com ID. Porque está sendo feito só para ele. Bacana. Quando é uma formatação que você vai usar no corpo, no título da página, num subtítulo, ou seja, você vai usar em 10, 15, 20 documentos, por exemplo, aí a gente usa uma classe. Por quê? Porque ela vai ser reaproveitada, ela vai ser utilizada em várias situações. Mas se você aplicar um ID em uma classe no mesmo lugar, vai funcionar do mesmo jeito. A diferença é que você pode esquecer que aquilo ali era para ser único e acabar fazendo alterações e destruir ou desconfigurar outra parte, como por exemplo um rodapé. Bacana? Um detalhe interessante é que você pode aplicar tanto ID quanto classe agrupando com outros, ou seja, fazendo composições. Para que você entenda melhor, na próxima aula eu vou dar um exemplo bem prático disso.